Olá meninas, eu sou a Vanessa e continuando a nossa devocional do livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da editora Betânia, a autora Beverly LaHale. Estamos no capítulo 5, esse capítulo que tem sido assim devastador na minha vida. Devastador no sentido bom da palavra. E eu só queria colocar antes de a gente iniciar o tema de hoje, só colocar o meu coração para vocês agora, nesse momento. Vocês não imaginam a alegria que está no meu coração de tantas mensagens, tantas pessoas vieram me falar pelo WhatsApp, pelo Facebook, no canal do YouTube, as mensagens que vieram agradecendo e o quanto esse capítulo tem sido abençoador. E eu só quero honrar vocês que estão se deixando ser ministradas, assim como eu tô deixando que o Espírito ministre na minha vida, mas eu quero honrar a vida de vocês aqui agora, agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem se permitindo que eu seja instrumento a boca de Deus na vida de vocês. Eu só quero louvar realmente a Deus por isso, e toda a honra para Ele, não é para mim, mas eu quero agradecer antes de começar essa devocional de hoje com vocês, porque vocês têm feito muito bem para minha vida. Cada palavra de vocês, cada agradecimento, cada testemunho é a boca de Deus falando ao meu coração através de vocês. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês através desse livro. Vai ser divisor de águas. Eu tenho certeza que no final dos áudios, de todos os áudios, eu vou ouvir vários relatos. Em nome de Jesus eu creio nisso. E eu sei que vocês creem também. Vamos então para a nossa devocional. Hoje o tema vai ser comunicação. E o título é Não fale simplesmente, procure fazer-se entender. Vamos lá então. Quando falamos da arte da comunicação, não estamos nos referindo a uma pessoa excessivamente faladeira. Comunicar implica ouvir tanto quanto falar. Muitas de nós achamos que por falarmos demais, nos comunicamos. E esse foi o meu erro. Eu, Vanessa, pensava justamente isso. Que quando eu ficava falando na cabeça do meu marido, eu estava me comunicando e expondo para ele os meus sentimentos. Só que ele se fechava ainda mais. Porque eu não permitia e nem deixava que ele falasse alguma coisa e colocasse o ponto de vista dele. E a comunicação, para existir, sempre tem de ter os dois lados. Ela implica tanto em falar quanto em ouvir. E um dos grandes problemas no casamento hoje é justamente a falta de comunicação adequada. Nós mulheres precisamos orar a Deus, pedindo uma língua controlada pelo Espírito, para sabermos quando devemos falar e quando devemos nos mantermos em silêncio. E também como devemos dizer aquilo que precisa ser dito. E um dos principais ingredientes de uma boa comunicação é o amor. E em 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido, encontramos uma lista de boas qualidades, que sem o amor não são nada. A descrição do amor que há neste capítulo, quando aplicada ao casal, poderá melhorar grandemente a linha de comunicação entre marido e mulher. Esta é a verdadeira comunicação do Espírito. Por quê? Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não ufana, não se ensoberbece,
Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. O amor regozija-se com a verdade, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E este amor, meninas, vocês não podem se basear na forma como seu marido a trata vocês. Esse amor, ele é um dever independente de como você é tratada pelos seus maridos. E a origem de seus problemas não pode afetar esse sentimento com os seus cônjuges. E quando Deus fala em 1 Coríntios 13, justamente ao contrário, né? Que a gente não tem que esperar pelos nossos maridos para depois retribuir. É justamente ao contrário, nós devemos amar. E para entendermos, e quando entendemos isso para a nossa vida e aceitamos essa responsabilidade que 1 Coríntios 13 nos coloca, as linhas de comunicação estarão totalmente abertas para nós. Muitas vezes não imaginamos o quanto as nossas palavras e as nossas observações, colocadas negativas ou positivas, podem ter uma grande influência na vida de nossos maridos. Muitas vezes, uma breve queixa, uma crítica, uma observação negativa pode modificar o pensamento do seu marido. E a Bíblia nos fala em Tiago 4:11, fala assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E nós não somos juízes, né? E em Tiago 3, 9, 10 fala assim: a mulher cheia do Espírito deve guardar para si mesma suas ideias e observações para que não traga juízo desnecessário sobre outra pessoa. O Espírito Santo pode controlar, sim, a nossa comunicação. Pode controlar a nossa língua, para que a nossa comunicação seja sábia, temperada e com o amor. Quando temos o discernimento que em certas ocasiões é melhor eu falar com Deus a respeito de certas questões e depois deixar que Deus fale com meu marido. Porque quando tentamos interferir no que Deus faz, a gente só piora. Não é mesmo? Alguém além de mim se identifica que a gente só piora quando a gente vai falar coisa que não é para falar? Por várias vezes, amadas, por várias vezes, meninas, eu, Vanessa, tentei agir por minha conta e falar o que deveria e o que eu queria, mas muitas vezes o que eu queria falar, por várias vezes eu tinha razão do que eu estava falando, mas eu não sabia usar as palavras e o momento adequado, então eu perdia toda a razão. E até um exemplo aconteceu há pouco tempo. Meu esposo viaja muito, como eu coloquei até no meu, acho que eu já coloquei num dos áudios ou no testemunho. Ele viaja muito e ele sempre tem jantar com algum cliente quando ele tá aqui. Quando ele não viaja e ele tá aqui em casa, sempre aparece algum jantar com algum cliente de fora que vem e etc.
E muitas vezes eu vou até, mas outras eu não posso ir. E quando eu não posso ir, isso me chateia profundamente, vocês não têm ideia. E antes eu sempre falava, reclamava, por que você vai me deixar? E esses dias ele teve um jantar da empresa e eu não queria que ele fosse. Porque dessa vez até não precisava ele ir. Não tinha essa necessidade. E aí eu expus para ele. Olha, não gostaria que tu fosse. Eu acho que você deve repensar e se colocar no meu lugar. É uma sexta-feira e as crianças e eu gostaria de fazer alguma coisa com você. Não gostaria que você fosse nesse jantar. E pronto. E meninas, se fossem outras épocas, eu choraria. Horrores. Falaria alto, gritaria, brigaria. E ele iria mesmo assim me deixando aqui, surtando dentro de casa. E aí tudo desabaria, né? Mas ele não foi. E isso me derrubou, de uma maneira boa falando. Além de ele ficar em casa, ele deu banho na nossa filha. Aí eu me desarmei. E na hora o Espírito ministrou na minha vida para eu ir lá e agradecer a decisão dele ter ficado em casa por minha causa. E aí eu fui lá e agradeci. E falei o quanto foi importante, o quanto isso significou para mim. Eu fiz isso. E vocês não imaginam como foi maravilhoso para mim e ver que foi para ele também ter ouvido isso. Foi muito abençoador na vida dele ter ouvido isso. Eu honrei ele e eu disse o quanto ele é importante ao meu lado. E vocês não têm ideia o quanto isso foi de Deus. Nossos maridos, amadas, precisam se sentir importantes para nós. Se só criticarmos eles, se só colocarmos as falhas, se só colocarmos as dificuldades, eles vão entender que eles não valem nada. Então, queridas, a comunicação adequada deve conter amor e sabedoria, ambos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Encerramos nossa devocional de hoje e eu acredito em uma coisa. Sei que tem várias mulheres passando por muitos problemas em seu casamento. E talvez vocês nem se falem mais, nem haja mais diálogo nenhum entre você e seu marido. Talvez muitas nem dormem mais no mesmo quarto. Mas eu te encorajo a dar o primeiro passo. Eu sei que é difícil, eu sei. Porque muitas vezes estamos feridas, sobrecarregadas, cansadas de lutar. Mas peça para Deus ajuda. Ele vai te carregar. Não desanime. Não deixe que o diabo desanime você. E eu vou ler para encerrar um texto que está em Tiago 3, 17 e 18, que fala: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Peça para Deus que da sua boca saia bênção e não maldição. Meu desafio hoje é que você peça para Deus que a sua língua seja controlada pelo Espírito. Amém? Meu nome é Vanessa, faço parte do projeto Mulheres com Propósito. Se você gostaria de saber mais sobre esse projeto ou saber mais sobre o livro da editora Betânia, A Mulher Controlada pelo Espírito, ou conhecer outros livros da editora Betânia, entre em contato na nossa página no Facebook.
tem um link lá para você conhecer a Editora Betânia. Se você perdeu algum áudio e gostaria de recuperar ou de acompanhar outros conteúdos, se inscreva no nosso canal no YouTube ou mande uma mensagem para os números 41 99662 8048, fale com Vanessa, ou no DDD 44 99710 5190, fale com Sara. Um grande beijo e até o próximo áudio.